Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo para fazermos a correção agora da atividade 1, que fala sobre o trovadorismo. Mas antes de começarmos, é importante a gente lembrar que o trovadorismo, foi um movimento literário, artístico, voltado, para a poesia, e essas poesias elas foram divididas em poesias líricas e poesias satíricas. Esse período ele aconteceu entre os períodos no século XI e no século XII. Quando a gente fala aqui em trovadorismo, é importante a gente lembrar aí que como que chegou ao nosso conhecimento essa poesia? Essa poesia ela chegou ao nosso conhecimento através dos cancioneiros, que reuniram todas essas canções e criaram esses livros, que a gente fala que são os livros que são os livros que retratam essas poesias, que trazem as coletâneas dessas poesias, tanto líricas e satíricas, Nós temos o Cancioneiro da Ajuda, o Cancioneiro da Vaticana, da Biblioteca Nacional. Então nós temos cancioneiros aí que cada um desses aí tem o Cancioneiro mesmo da Ajuda, ele contém 310 cantigas, O Cancioneiro da Vaticana, 1.205 canções. Lembrando, no trovadorismo, as poesias eram feitas para serem declamadas. Nesse intuito, a gente vê, nesse período, as cantigas, por serem declamadas, elas tinham um acompanhamento de algum instrumento musical. Então, isso era muito comum nesse período, E aí a gente tem algumas características, nesse período. As cantigas líricas, a gente tem algumas características específicas para o movimento, e dentre uma delas a gente tem que lembrar das composições, que cada uma tem uma característica específica. As poesias líricas, elas se dividem em cantigas de amor e de amigo, e as satíricas de maldizer e de escárnio. E aí, no decorrer dessa atividade, nós vamos descobrindo aí as características específicas desse movimento. Quero compartilhar com vocês, a tela do exercício para facilitar aqui a nossa correção. Gostaria que vocês pegassem aí o material, até mesmo para facilitar aí para a gente, tá? Então, vamos lá. Questão 1, cobra da gente aí cobra da gente uma característica aí que não condiz com o trovadorismo em Portugal. E aí nós temos aí, assinale a alternativa incorreta a respeito do trovadorismo em Portugal. Então, ele está cobrando da gente a incorreta. Letra A. Muitas cantigas trovadorescas foram reunidas em livros ou coletâneas que receberam nomes de cancioneiros. Correto? Então, essa é uma característica verdadeira. Nós temos o Cancioneiro da Ajuda, da Vaticana e da Biblioteca Nacional. Então, essa letra A ela está correta. Na letra B fala assim, nas cantigas de amor, que ela era uma cantiga lírica, há o reflexo do relacionamento entre o senhor e vassalo na sociedade feudal, distância e extrema submissão. Essa era uma característica da cantiga de amor. Na cantiga de amor, o eu lírico ele se coloca como um indivíduo submisso, Então ele idealiza a mulher amada. Então nesse caso aqui ele se coloca como um vassalo, Então ele encontra-se muito distante da mulher amada. Então a letra B também está correta. Lembrando que nós estamos procurando a errada. A letra C. Nas cantigas de amigo, o trovador escreve o poema do ponto de vista feminino. Sim, embora quem escreve de verdade é um homem, só que o eu lírico ele é feminino. Então, a voz lírica dentro do poema é uma voz lírica feminina. Então, essa é uma característica de fato da cantiga de amigo. Correta essa. Letra D. A influência dos trovadores provençais é nítida nas cantigas galego-portuguesas? Sim, a influência dos trovadores era aqueles que compunham os textos, é nítida. De fato, eles faziam parte dessas cantigas de amor no galego-português. Então, também está certo. A letra E. Durante o trovadorismo, ocorreu a separação entre poesia e música. Esse nome aí, separação, deixa o item aqui errado. Na verdade, não houve uma separação entre a poesia e a música.
Na verdade, as duas andavam juntas, né? Então, a letra E aí é de fato o que nós estamos procurando, que é a incorreta. Então, vamos marcar aí. A número 2 diz o seguinte: a partir do século XIII, as cantigas foram copiadas e colecionadas em manuscritos chamados cancioneiros. Na verdade, nós tomamos conhecimento das cantigas através desses cancioneiros, que são livros. E são 3 livros que retratam esses cancioneiros. Aí fala assim, esses livros contêm aproximadamente 1.680 cantigas. Qual o nome dos principais livros de cancioneiros? Então, nós temos aqui, nós temos o Cancioneiro da Ajuda, que nós já comentamos que tem aproximadamente umas 310 cantigas. Nós temos o Cancioneiro da Biblioteca Nacional, que contém 1.647 poesias, né, ou canções, cantigas. E nós temos o Cancioneiro da Vaticana, que contém aí 1.205 poemas ou cantigas. Então, são esses 3 cancioneiros que vocês precisam registrar. Número 3. As cantigas compostas pelos trovadores eram musicadas e interpretadas por artistas da corte, ou que perambulavam pelas cidades e feiras. Qual que era o nome desses intérpretes e compositores? Nós temos aí, né, o compositor, que era aquele que, de fato, o compositor era o trovador, né? O músico era chamado de menestrel. Nós temos o segrel, que era o trovador profissional, que era o cavaleiro que ia de corte em corte, divulgando aí o trabalho e trocando essa apresentação em troca de um dinheiro, aquele, né, que ele ia de corte em corte em busca de um dinheiro. Nós temos o jogral. Esse jogral é o cantor de origem popular que interpreta essas cantigas. E a gente, por fim, nós temos aí as soldadeiras ou as bailarinas, que era chamado de bervoque ou como é que fala, dançarinas, enfim, né? Que eram as cantoras que também, como eu posso dizer, que elas também se apresentavam nessas apresentações de corte em corte, né? Então, nós temos aí o trovador, o menestrel, o segrel, o jogral e as soldadeiras ou baladeiras, tá? Então, são esses os nomes que vocês devem registrar aí, quem são os intérpretes e os compositores. Quem é o compositor, na verdade, é o trovador. E aí, esse trovador aí, o trovador é quem compõe, o menestrel é o músico, né? E a gente tem aí o segrel, que é o profissional, aquele que sai de corte em corte divulgando o trabalho. Enfim, vamos lá. Questão 4. A questão 4, na verdade, questão 4 não, nós temos um texto aí para nós respondermos aí agora as próximas questões. Nós temos uma canção, é uma canção de amigo, e essa canção de amigo aqui, ela tem nas 2 versões. Nós vamos ler a versão em português, né? Que é a tradução. Ai, flores do verde pinheiro, sabeis notícia do meu amigo? Ai, Deus, onde está? Ai, flores do verde ramo, sabeis notícia do meu amado? Ai, Deus, onde estás? Sabeis notícia do meu amigo, aquele que não cumpriu com o que combinou comigo? Ai, Deus, onde está? Sabeis notícia do meu amado, aquele que não cumpriu o que tinha jurado? Ai, Deus, onde está? Vós me perguntais pelo vosso amigo? E eu bem vos digo que está são e vivo. Ai, Deus, onde está? Vós me perguntais pelo vosso amado, e eu bem vos digo que está vivo e são. Ai, Deus, onde está? E eu bem vos digo que está são e vivo, e estará convosco antes de terminar o prazo. Ai, Deus, onde está? E eu bem vos digo que está vivo e são, e estará convosco antes de passar o prazo. Ai, Deus, onde está? A gente percebe aqui ao longo desse poema, dessa canção, que nós temos alguns versos que vão se repetindo, né? Então, aqui a gente percebe que o 3º verso de cada estrofe que ele se repete. Essa é uma característica por ser, como eu falei para vocês, nesse período as canções eram feitas para serem cantadas com acompanhamento musical, então isso daqui a gente percebe que é para dar musicalidade ao texto. Outra coisa que a gente percebe aqui é que o eu lírico ele está dialogando, né? Por que eu falo que ele está dialogando?
Pela presença do travessão. Nós temos aqui na primeira estrofe, e se eu não me engano, na quinta estrofe aqui nós temos um travessão também. Na primeira é o eu lírico perguntando, né? Ele tá dialogando com a natureza. E lá na quinta estrofe a gente percebe que é a natureza que está dando-lhe a resposta. Então, essas são umas características também. Então, é uma característica de amigo, é como se a mulher amada, ela tivesse a procura do seu amado, né? A gente percebemos aí que o refrão tem um refrão que se repete, outra a gente percebe que o eu lírico ele dialoga com a natureza, no quinto a natureza lhe responde, né? Nas últimas estrofes aí a gente percebe que há também uma repetição, mesmo sendo a natureza respondendo ao eu lírico, o terceiro verso ele torna a se repetir justamente para dar musicalidade a esse texto. E a gente percebe aqui que quem está falando, o eu lírico, na verdade, o eu lírico aqui é uma mulher, né? Então há uma presença aí na primeira estrofe, quem fala é uma mulher. Você sabe notícias do meu amado? Então ela está dialogando aí, querendo saber do seu amado, do seu amigo. Então a gente percebe que é a fala de uma mulher, um eu lírico feminino. Então são essas algumas características. A gente também percebe uma lamentação dentro desse poema, né? Sabeis notícia do meu amado. Então, assim, aquele que não cumpriu o que combinou comigo, aquele que não cumpriu o que tinha jurado. Então, existe uma lamentação dentro desse texto. Então, vamos agora para as questões. Por que o eu lírico lamenta aí? Por que o eu lírico lamenta? Ele faz uma lamentação no texto aí. Ele, de fato, está lamentando porque ele não está encontrando o seu amigo. Na verdade, esse amigo era aquele amigo, né, que a gente fala que é o namorado, né, o amante, enfim. Então, ela faz uma lamentação por não estar encontrando o seu amigo e que ele está demorando a voltar. Então, nesse diálogo aí, ele questiona a natureza se tem notícias do seu amado, então, do seu amigo, do seu amado. A questão 5 aí pede para nós o seguinte: com quem o eu lírico dialoga? Nós já até comentamos isso antes. Ele vai estar fazendo um diálogo, né, com a natureza. Olha aqui na quinta estrofe. Ele fala bem assim, na primeira: ai flores do verde pinheiro. Sabeis notícia do meu amigo? Então ele está dialogando com as flores, né, com as flores do verde pinheiro. Então essa é a resposta da número 5, né? Com quem o eu lírico dialoga? Com a natureza, né, com as flores, enfim, com o verde do pinheiro. Então ele está dialogando aí com a natureza. Questão 7. O refrão era um recurso... desculpa, pulei uma aqui. 6. O que indica os travessões que aparecem no início da primeira e da quinta estrofe? Na verdade, indica aí a fala da mulher, no primeiro travessão, que é o eu lírico feminino, e no último, e na quinta estrofe aí indica a fala, a resposta da natureza para esse eu lírico. Então, é isso que nós percebemos aqui na questão 6, a presença desses travessões, que nem era comum, né, o travessão como um diálogo dentro de uma poesia, mas como é uma lamentação, a natureza dá uma resposta. Questão 7. O refrão era um recurso típico da poesia popular, afirmando. Qual seria o refrão nessa cantiga? O refrão nessa cantiga é aquele que está se repetindo, é o terceiro verso, né? A gente percebe aqui que ele vem se repetindo a todo momento, né? Até mesmo na resposta da natureza aí, ele vem se repetindo para dar musicalidade ao texto. Bom? A questão 8. Nas 4 primeiras estrofes, o que esse refrão representa? Então, nas 4 primeiras estrofes, o que esse refrão representa? Representa, na verdade, um lamento. A todo momento aqui, quando ela está, ai Deus, onde está? Ai Deus, onde está? Então, nas 4 primeiras estrofes aqui, quando o eu lírico ele dialoga com a natureza, ele traz essa ideia da lamentação. E aí, por que ele está se repetindo no final das outras, que é a resposta da natureza? Ele se repete porque, na verdade, é para dar musicalidade ao texto. Então, aqui eu já até respondi, acho que a 9, né? Nas 4 últimas estrofes, porém, o refrão não tem o mesmo significado, mas cumpre uma importante função. Qual seria essa função? De dar musicalidade, ritmo a essa canção. Então, nós fechamos aqui até a 9, com base nessa canção de amigo, e aí nós vamos para a próxima, né? A próxima aqui vai cobrar da gente agora uma canção uma cantiga de amor.